Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Estamos juntos aqui para poder continuar. Ontem começamos o livro de 1 Samuel, o nono livro da Bíblia. Hoje nós vamos continuar, capítulo 2, começando bem a semana. Semana de primeira, como a gente gosta de dizer, começa no domingo, não na segunda. Deus abençoe sua família, sua casa. Queria chamar você para convidarmos mais pessoas para fazer parte desse grupo, ser abençoado. Lembrando que é ler um capítulo por dia da Bíblia, acompanhar aqui o vídeo que nós enviamos, orar todos os dias, ore por você. Nós estamos também orando por você constantemente e tentar mudar. O capítulo 2 de 1 Samuel é um capítulo que vai mostrar para nós um contraste, vai mostrar a alegria de Ana ao honrar o Senhor, dando ali o seu filho, oferecendo aquilo que ele tinha de melhor ao Senhor. E vamos ter a tragédia de Eli querendo preservar os seus filhos, não chamar a atenção e acabou perdendo. E o capítulo 2 vai nos mostrar uma verdade que precisa ser entendida por nós cristãos uma vez por todas. A gente é muito preocupado em não perder os nossos filhos. Você não quer perder os seus filhos, meu querido irmão? Dê os seus filhos ao Senhor. Quando a gente coloca os nossos filhos nas mãos certas, nós não perdemos. Se você quer que seus filhos sejam preservados, que eles sejam seus, você deve colocá-los na mão certa, que é do Senhor. É por isso que Ana pediu a Deus e da própria mão de Deus ela devolveu. Esse é o pedido que nós devemos fazer a Deus. Senhor, o Senhor me dá e eu te devolvo. Da tua mão tu damos. Da tua mão tu damos. Nenhum bem nós temos porque merecemos. Tudo é graça de Deus. E foi o que aconteceu. E no primeiro momento aqui, Ana exalta ao Senhor e ela canta um cântico. Me faz lembrar muito o cântico que Maria canta no Novo Testamento ao descobrir que está esperando ali o Messias. E aqui também nós temos o cântico de Ana. E Ana canta um cântico com a seguinte temática. Primeiro ela diz que Deus, ela exulta, ela tem uma exultação em Deus, porque Ele é um Deus único, é um Deus firme, ela chama Deus de rocha. Alguém em que nós podemos firmar os pés, sonhar, concretizar, é uma base sólida. Depois ela vem dizer para os arrogantes, olha, não sejam arrogantes, cuidado com as suas palavras. Lembre-se que Penina tinha muitos filhos e humilhava extremamente Ana porque não tinha nenhum. E ela vai dizer que Deus pesa na balança tudo, Deus julga tudo. E o Senhor é aquele que faz ser o que não é o que ela vai dizer. Ela diz que Ele quebra o arco dos fortes, porém os fracos são revestidos de força, os que antes eram fartos agora trabalham pela comida, até a mulher estéril tem 7 filhos, e quem tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é quem tira a vida, quem dá, e ela vai mostrar o controle de Deus, ela vai falar, é Ele que faz descer essa sepultura e faz subir, é aquele que exalta e também faz ir ao pó, que levanta o necessitado do monte de lixo e faz assentar com os príncipes, para herdar o trono de glória. É Ele que cuida daqueles que confiam nele. Ele guarda os pés dos seus santos, é o que ela diz. Os perversos Ele emudece nas trevas da morte. E no final, ela faz uma menção aqui do ungido do Senhor, e é lógico que está se referindo aí ao Messias. Então, meu querido irmão, esse é o Deus poderoso que eu já experimentei em minha vida, que eu espero que você experimente também. Um Deus que ouve as nossas orações, sabe o que desejamos, está atento ao nosso clamor. Se você, meu querido irmão, busca de todo o seu coração alguma coisa para a sua vida, meu querido irmão, não desista de buscar, clame ao Senhor. Faça da sua tristeza, o seu incômodo, da sua inquietação, uma motivação para buscar o Senhor em oração. Creia que vai acontecer o que aconteceu com Ana. O seu semblante não será mais o mesmo, porque você está levando a sua tristeza, as suas mágoas, as suas angústias, o seu cansaço de alma, a sua alma amargurada até o Senhor. E honre o Senhor quando Ele responder a sua oração. Foi o que Ana fez. Ana honrou ao Senhor. Ela cumpriu o seu voto. Como deve ter sido difícil para Ana entregar ali o seu filho Samuel. Imagina um apego. Eu acredito que essa criança aí tinha por volta de 2 aninhos, no máximo 3, e ela entrega essa criança ali. Nossa, que tristeza para a mãe, e ao mesmo tempo que alegria de cumprir essa promessa. Tristeza porque ficaria longe, mas alegria porque ela sabia que aquele filho ela não tinha tido, aquele filho que ela havia gerado, ela não tinha tido para si mesma, mas para o Senhor. E ali, nós vamos ver aqui no texto, que naquele contexto onde eles adoravam o Senhor, estavam os filhos de Eli, Ofni e Finéias. E eles eram, a Bíblia descreve como homens malignos. E qual é o que Ofni e Finéias faziam ali de errado? Eles roubavam o Senhor. Aquilo que era oferecido no altar, eles não esperavam para tirar a sua parte, eles iam lá e tomavam a maior parte. A carne, enquanto a carne estava cozinhando, enfiavam um garfo na caldeira, na panela, no caldeirão, na marmita, e tudo que tirava era do sacerdote. Então eram sacerdotes gulosos. O texto aqui vai dizer, lá na frente, que eles engordavam com aquilo que era do Senhor. E começaram a pegar, inclusive, a carne sem queimar gordura. Sem queimar a gordura, pegavam a carne crua, para quê? Para poder comercializá-la, com certeza. E se não queria dar o ofertante, aquelas pessoas que trabalhavam ali para Ofni e Finéias, ameaçavam tomar a força. Então, o próprio Eli vai reconhecer mais à frente que isso é algo extremamente perigoso. Preste atenção. Ana, o texto aqui diz que ela foi fiel ao Senhor. Ela já via que Samuel seria alguém que Deus tinha um propósito. Então ele servia ao Senhor ali. E todo ano ela levava para ele uma túnicazinha de linho, que era a roupa que o sumo sacerdote utilizava. E aí, meu irmão, olha o que acontece. Eli vai repreender seus filhos. Vai dizer, o texto que Eli já era muito velho e ouvia tudo que os seus filhos faziam.
todo Israel e de como eles se deitavam com as mulheres que serviam na porta ali da tenda do encontro. Então preste atenção, olha a gravidade. Eles não só roubavam as ofertas, não tinham nenhuma temor de roubar aquilo que pertencia exclusivamente a Deus. E qual que é por que o texto vai dizer que era muito grave o pecado desses moços? Porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Lembre que a oferta tem um símbolo. A oferta representava, apontava para Cristo. Aquilo que era dedicado ao Senhor representava aquilo que seria ofertado a Deus. Ofertado a Deus pelo próprio Deus, porque foi Deus que mandou seu Filho Jesus para morrer por nós na cruz para aplacar a ira que ele prometeu derramar sobre os pecadores. Cristo recebeu essa ira sobre nós. Portanto, quando eles enfiavam ali o garfo no altar, eles estavam mexendo com um símbolo extremamente importante. E o Senhor não seria tido, não permitiria que isso acontecesse sem punição, porque estavam ali desonrando aquele que está por trás desse símbolo, que é o próprio Cristo. E aqui, irmãos, nós vemos que não ficava só nisso, mas eles eram totalmente impiedosos, porque as mulheres designadas para servir ali na tenda do encontro, eles se deitavam com elas, tinham relações sexuais com elas, num ambiente que servia apenas para culto. Ambientes de culto com relações sexuais inclusas estavam no meio dos povos pagãos. Isso para Deus era detestável, porque Deus é um Deus de ordem e de decência. Isso chegou aos ouvidos de Eli. O que Eli devia ter feito, irmão? Eli devia ter agido. Mas Eli chegou ali com aquele pai bonachão e falou assim: por que vocês fazem essas coisas? O povo constantemente vem falar coisas que vocês fazem. Não, meus filhos, porque não é boa fama que é essa que eu ouço. Estão levando o povo a transgredir. E tomem cuidado, se um homem pecar contra o seu próximo, Deus será o ado, mas se pecar contra Deus, quem é que vai interceder por eles? Mas eles não ouviram a voz do seu pai. E preste atenção, meu querido irmãos. O que Eli devia ter feito? Nós não podemos ser pais bonachões, não podemos sofrer de bondadismo, não podemos cometer o erro que muitos pais cometem, depois colocam a culpa na igreja, colocam a culpa nas circunstâncias, colocam a culpa no sistema, colocam a culpa no pastor, no presbítero, coloca a culpa em todo mundo, menos neles. Se você quer destruir o seu filho, meu irmão, deixe de corrigi-lo. A Bíblia diz que quem ama disciplina o seu filho. Eu sou a favor, eu pratico isso, porque eu fui criado nesse sistema e para mim deu certo, e o que dá certo tem que ser replicado. Eu sou a favor da correção, da disciplina. Não sou a favor da permissividade. Hoje nós temos algumas filosofias, dentro de algumas áreas, que trabalham a questão do relacionamento humano, da interação humana, e que são ideias que eu não concordo. Por exemplo, muita gente fala sobre o perigo das disciplinas criarem traumas aos filhos. Meu querido irmão, aí eu vou dizer que depende do trauma. Porque o que é a nossa vida se não aprendermos também com os traumas, também com as correções. Por exemplo, uma criança que toma uma palmadinha, porque está errando, vai ter mais facilidade de lembrar do que aquela que só ouve e continua. O pai fala, não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso, é perigoso, é perigoso, é perigoso. E a criança não quer gravar. Uma palmadinha faz com que a criança lembre, associe aquela correção, aquilo que ela fez de errado e a punição, e saber que aquilo ali é apenas um alerta, porque se ela continuar com essa prática, no futuro virá um adulto desajustado socialmente, que não respeita as leis, não respeita as autoridades, que não respeita nada, não respeita princípios, essa pessoa vai sofrer muito mais, a pena vai ser muito maior. Portanto, quando nós praticamos o que a Bíblia diz que a maldade está ligada no coração da criança, mas a vara endireitará o seu caminho. Quando nós, como pais prudentes, vamos guiando os nossos filhos, corrigindo no temor do Senhor, e não é fácil corrigir, não é mais em nós do que neles, mas quando nós exercemos o nosso amor a Deus, mostrando que nós amamos mais a Deus do que os nossos filhos, dizendo para os nossos filhos que não há como viver sem agradar a Deus, e que por mais que nos doa, nós vamos exercer essa nossa autoridade, vamos corrigi-los, porque nós amamos a Deus mais do que nós amamos a eles, e que eles precisam amar mais a Deus do que amam a nós. Quando nós exercemos essa autoridade, irmãos, nós somos bem-sucedidos. Eli aqui ficou naquela conversinha mole e tudo, e diz o texto que o Senhor fez com que eles não ouvissem, porque o Senhor já havia decidido matar Ofni e Finéias, por causa da sua impiedade, porque eles não tinham temor e respeito a Deus. Então, meu querido irmão, se você está vendo que a sua casa está caminhando a passos largos para isso, para um momento de descontrole, para um momento de impiedade, para um momento de, enfim, na sua casa Deus não é temido como devia ser temido, na sua casa a coisa está uma bagunça, andando sem ordem e decência, acorde pai, acorde mãe, exerça a sua autoridade e diga que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Faça valer a sua voz, faça valer a sua vontade. Não deixe esse negócio não. Ele não quer. Filho não tem querer. Isso para mim é algo que a Bíblia deixa muito claro. O seu filho, enquanto ele é dependente seu, está vivendo debaixo do seu teto, está sendo sustentado pelos seus bens, ele deve toda a obediência a você. Ele deve todo o respeito a você. E ele vai fazer o que você quiser. E se você não conseguir fazer isso, é porque você está sendo fraco como pai e como mãe. Tem que ser dessa forma, meu querido irmão. A Bíblia diz isso. E é dever do jovem cristão honrar o seu pai e sua mãe. Você não precisa concordar com eles sempre, mas você tem que honrá-los e fazer o que eles estão mandando. Jovem que desobedece seu pai e sua mãe, está desonrando seu pai e está plantando aí sementes que vão encurtar a sua vida. Então, perceba o que aconteceu nesse texto, que desastre. O Senhor levanta um homem que vai dizer para ele,
eu tirei vocês do Egito, escolhi sua casa para que vocês fossem sumos sacerdotes. Mas Eli, olha a pergunta que ele faz. Por que você honra mais os seus filhos do que a mim? Para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo de Israel. Sabe o que acontecia, irmãos? Eli sabia dos erros, mas gostava de comer da carne. Gordão, sacerdote velho, cego e gordo de comidas roubadas. Um pastor que apacenta a si mesmo. Meu querido irmão, essa não é a motivação de servir no Senhor, nunca pode ser isso. Aliás, eu vou dizer a verdade para os irmãos, eu sou pastor. Meu querido irmão, não sou pastor por questões econômicas. Se eu fosse olhar a questão econômica, salarial, eu tenho certeza absoluta que eu poderia ganhar muito mais, muito mais. E não estou dizendo que o trabalhador, o pastor, não deva receber salário, ele deve receber, né? Um trabalhador, quem trabalha pelo Evangelho, viva também do Evangelho. Agora preste atenção, aqui Finéias, Ofni e Finéias, haviam arrumado o esquema, e Eli havia entrado no esquema, estava todo mundo comendo da gordura roubada, das coisas roubadas. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, Deus é contra os esquemas. Todo esquema fraudulento vai cair. Todo esquema fraudulento vai cair. Tudo aquilo que é tirado do Senhor, meu querido irmão, não pode ser abençoado. Isso não vai acabar bem. Como o próprio Eli disse, olha, vocês estão levando esse povo à transgressão. E se nós estamos pecando diretamente contra o Senhor, quem vai interceder por nós? E aí aquele homem, o profeta, diz, na verdade eu prometi que a sua casa e seus pais andariam diante de mim. Mas o Senhor diz, longe de mim. Porque eu vou honrar os que me honram e vou desprezar os que me desprezam. E eis que vem dia que acabareis com o poder da casa do seu pai, para que ninguém da sua casa chegue a ficar velho. Olha como o Senhor vai mudar os rumos sem deixar de cumprir o que havia prometido. Lembra que ele falou que essa casa seria sacerdote para sempre? Não falou? Só que aí eles vieram e pecaram contra o Senhor. Como é que o Senhor vai fazer com que a palavra dele se cumpra sem se contradizer? Porque se essa descendência continuasse existindo, eles deveriam ocupar, porque o Senhor prometeu que isso seria eternamente. Simples. Eles honraram o Senhor de tal forma que o Senhor vai fazer com que eles não tenham mais descendência. Exatamente. Não vai ter mais como essa família ocupar o sacerdócio, porque eles não mais existirão. Aqui diz, eis que vem dias que acabarei com o seu poder da casa do seu pai, para que ninguém da sua casa chegue a ficar velho. E o homem da sua linhagem que não afastar do meu altar, será poupado apenas, preste atenção, para lhe consumir os olhos e entristecer a alma. Gente que a gente olha e vai falar assim, nossa, para que isso aqui? É claro, irmão, nós precisamos amar todo mundo, tá? Nós devemos amar a todos. Não significa que você tem que gostar de todo mundo, porque gostar tem a ver com afinidade, correspondência de pensamentos, etc. Mas amar é dever da gente amar a todos. Agora, vamos ser sinceros, irmãos, tem pessoas que mesmo a gente amando, a gente olha para elas bem assim e fala assim, meu Deus, o que está fazendo aqui na vida? O que veio fazer aqui na Terra? Pessoas que nos entristecem a alma pela existência, pelo que tem feito com a sua existência. E aqui o texto está dizendo que quem sobrasse de ali seria para isso, por causa da sua permissividade para com seus filhos, por não ter chamado a atenção, por ter participado dos esquemas, por ter honrado mais os filhos do que a Deus. Meu querido irmão, você é chamado para amar mais a Deus. Entristeça o seu filho, porque tem tristeza que é para salvação, é para arrependimento, é para salvação. A Bíblia diz essa tristeza segundo Deus. Não deixe de aborrecer quem quer que seja sua esposa, seus pais, seus filhos, seu amigo, você mesmo, em favor do Senhor. Aquilo que é contra o Senhor, você tem que falar. Falar, olha, aqui não está certo, está errado, e pare. Aquilo que depender de você frear, freie. Está acontecendo algo na sua casa que você não concorda? Pare imediatamente, exerça a sua autoridade e diga que na minha casa é assim, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. E não vai ser diferente. Tem que ser assim, tem que se posicionar. E como o profeta havia dito que haveria um sinal agora, e ele diz, olha, todos os seus descendentes vão morrer na flor da idade, para que você saiba o que vai acontecer isso, seus 2 filhos morrerão no mesmo dia, Ofni e Finéias. Mas o Senhor promete que levantaria um sacerdote fiel, segundo o seu coração, edificaria uma casa estável, diante do meu ungido, ele andará diante do meu ungido para sempre. Mais uma vez aqui uma menção a Jesus, porque Samuel seria aquele que ministraria perante o Senhor como sacerdote. A partir de Samuel viria um tempo de muito temor, de muita piedade a Deus, pelo menos da parte de Samuel. Samuel, irmãos, como eu falei, se eu tivesse filhos, Davi e Samuel seriam nomes, com certeza, que eu cogitaria colocar. O Samuel, há uma narrativa bíblica que nós vamos ver, para mim é das mais belas, quando ele está terminando seu ministério, e ele pergunta ao povo, olha, o que eu devo a vocês? E o povo diz, nada, você jamais nos defraudou. Que maravilha de vida, de ministério. E aqui diz que, no futuro, aqueles que pertencessem à linhagem, que sobrassem, iriam pedir, olha, me dá um ministério, nem que seja para eu poder comer um pedaço de pão. Quero fazer uma aplicação aqui, rapidinho. Queridos, Deus te deu filhos, devolva os filhos ao Senhor. Siga o exemplo de Ana. Não crie os filhos para você mesmo. Tem muito pai entrando na onda do filho, querendo agradar o filho, para ser um super pai, uma super mãe, e para que o seu filho goste de você. Meu irmão, seu filho vai gostar de você pelo caráter que você tem, não pelos presentes que você dá. Seus filhos não se lembrarão de todos os presentes que ganharam de você, mas vai lembrar da pessoa que você é. Essa desculpa que você está lutando para dar uma vida melhor para o seu filho, você quer dar uma vida melhor para ele, seja presente, participante, seja alguém que o corrige e o que cria no temor e no conhecimento do Senhor.
Dê exemplo para o seu filho, esteja com ele no caminho. E em tudo. Não adianta você falar para o seu filho, ó, vai na igreja, eu não vou não, mas você vai com ele. O comportamento dele dentro da igreja é o comportamento que você tem. Ah, eu queria que meu filho fosse mais interessado, você é. Eu queria que meu filho fizesse mais coisas, você faz. Eu queria que meu filho fosse fiel, você é fiel. Exerça a sua autoridade. E por fim, meu irmão, quero terminar dizendo que pessoas que apacentam a si mesmas acabarão passando fome. Agora, as pessoas que honram o Senhor, ainda que sejam crianças, meninos, criancinhas, mas se o desejo é de servir o Senhor com toda a intensidade, pode ter certeza que o Senhor transformará em grande homem. Vai acontecer o processo que aconteceu com Samuel, que diz que ele crescia em estatura, em graça, em favor do Senhor, no favor do Senhor, na graça do Senhor e dos homens. Meu querido irmão, se Deus é conosco, Deus nos fará sobressair em tudo aquilo que Ele colocar nas nossas mãos. O que nós precisamos é ser fiéis, mesmo vivendo num mundo infiel. Deus abençoe, falei muito hoje, Deus abençoe e amanhã nós estamos juntos para continuar aí essa meditação neste livro. Um grande beijo e um bom final de semana.